Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje uma aula que tem por tema a promessa da salvação. São de número 5, João capítulo 5, versículo 24, é o texto base para o estudo desta lição. Mas vamos para a nossa introdução para nós ganharmos tempo. Passamos alguns dias sem poder fazer o comentário aqui, até mesmo porque estava com problema de saúde, mas Deus nos permitiu retornar para estar aqui conversando um pouquinho da palavra do Senhor com você. Vamos para a introdução. Quando o assunto é salvação, arminianos e calvinistas entram em ação, mas, por mais que haja concordância sobre predestinação, o modo como isso acontece até hoje tem causado confusão. Tá, a questão é que sempre vai ter haver uma tensão entre calvinista e arminiano, porque os pontos levantados, suscitados ou defendidos são diferentes. Em questão da predestinação, que é o assunto central, vai haver confusão referente, a tensão está em questão do modo, de como acontece. Os arminianos tendem a caminhar por um jeito e os calvinistas de outro, por isso a confusão que vai existir. Em relação à perda da salvação, o que está em jogo é quem adquiriu e como adquiriu. Quem adquiriu, como adquiriu, a gente pode colocar, pensar como que a pessoa conseguiu fazer aquilo. Foi por esforço dela ou foi por esforço de Cristo? Isso também são duas perguntas com uma palavra, com um sentido só. Quem adquiriu está também, se você que adquiriu ou Cristo adquiriu. Se foi Cristo adquiriu, a possibilidade de perder é infime, ou, para ser melhor ou mais preciso, impossível. Mas se você que adquiriu, a possibilidade de você perder é extremamente possível. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, e isso está relacionado também à perda de salvação. Então a gente segue assim, mas hoje vamos falar sobre os 5 pontos calvinistas e o reflexo do arminianismo em geral. Porque em geral, porque nós temos arminianismo clássico, então nós vamos trabalhar com as referências aqui, mas que você pode expandir e elucidar de forma melhor e mais conclusiva. Então vamos para a nossa tulipe, que são os 5 pontos calvinistas, que tem reflexo nos 5 pontos arminiano, ou arminianismo em geral. Vamos lá. Depravação total. Nós temos como depravação total referência Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Eleição incondicional. Nós temos Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu estou lendo só uma referência, mas nós temos outras aqui anotadas. Expiação limitada. Nós temos, vou deixar 1 João capítulo 2, versículo 2. Graça irresistível. Você sabe o que é graça irresistível? Graça irresistível. Vamos deixar Romanos capítulo 8, versículo de número 14. É perseverança dos santos. Nós vamos deixar Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Nós vamos encontrar o mesmo reflexo lá no arminianismo. Esses pontos que citamos aqui são os pontos calvinistas. Agora vamos citar os pontos arminianos, mas que vão caminhar entre linhas paralelas, mas com significados quase semelhantes. Em alguns pontos vão concordar, em outros não. Claro que não se limita só a esse conteúdo aqui. Tem uma expansão muito maior e muito mais elucidativa, muito mais clara, muito mais límpida do que aquilo que nós temos. Vamos tentar passar aqui. Então nós temos a depravação total como base do arminianismo, que agora é o ponto que nós estamos citando, tá? Se eu confundir calvinista aqui, você me corrige aí, tá? Que agora estamos falando do arminianismo. Então eu tenho depravação total, coloquei depravação total, mas coloquei também o livre-arbítrio. Por quê? Os arminianos acreditam na depravação total, mas também acreditam no livre-arbítrio. Eleição é condicional. Os calvinistas acreditam na eleição incondicional, que não depende do homem, mas de Deus. Nós temos expiação ilimitada, que pode ser chamada de expiação universal. Os calvinistas já vai falar de eleição limitada. Deus morreu, a eficácia da morte do sangue de Jesus é para os salvos, para os predestinados, ok?
Seguindo, graça resistível. Os calvinistas vão falar que não tem a graça é irresistível, não pode ser resistida. E o último ponto é segurança em Cristo. Eu coloquei também perda de salvação, que é um dos pontos que os arminianos vão trabalhar. Olha a diferença no final, que perda de segurança em Cristo é uma coisa e perseverança dos santos é outra. A perseverança dos santos, ela está intrínseca ao santo quando ele foi eleito. Deus dá-lhe graça suficiente para que ele possa se manter salvo, ou ser salvo porque ele é salvo por Cristo. E a segurança em Cristo, ele tem a segurança da salvação, mas ele pode perder a salvação, como aqui é o ponto levantado aqui. Deixa eu só retornar à introdução do ponto arminiano, que eu quero só deixar umas referências bíblicas para isso. Voltando à depravação total, Gênesis capítulo 6, versículo de número 5. Eleição condicional, João capítulo 6, versículo 40. E expiação ilimitada, João capítulo 5, capítulo 3, que é o versículo conhecido, versículo 16 e 17. Graça resistível, não é irresistível, é resistível. Nós temos Mateus capítulo 23, versículo 37. E segurança em Cristo nós temos, eu vou deixar aqui, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. E aí nós entramos para a conclusão. A conclusão, nós temos que lembrar que dentro da nossa lição, nós temos falando sobre vida eterna. E falando sobre vida eterna, nós temos que lembrar que a palavra aionios tanto significa vida eterna, mas significa mundo também. Só que vida eterna não é uma vida que ela não tem início nem fim, nem olã no hebraico, nem no grego, aionios, mas uma vida longa e extensiva. Claro que, evidentemente, nesse ponto aqui, o significado de eterno é de uma eternidade interminável, porque eterno, preste atenção, senhores que estão me ouvindo, eternidade tem fim. Tem fim. Deus é acima da eternidade. Então, a única pessoa que dá validade, autenticidade à eternidade é o próprio Deus e não a eternidade por si mesmo. Então, mas como não é o nosso assunto central e a nossa discussão, isso aqui está para dentro de um tema de um livro meu, e a gente discute isso mais para frente. Vamos para a conclusão. O significado de cada palavra no texto áureo, ajuda na compreensão do texto, ou seja, da compreensão do texto do versículo de João capítulo 5, versículo de número 24. Então nós temos a palavra salvação, que vem da palavra soterion, e nós temos Lucas capítulo 2, versículo 30, e capítulo 3, versículo 6. Mas nós temos também a palavra sozo, que significa salvar. E aí a gente tem os desdobramentos, que significa... A palavra salvação, em geral, ela significa isso aqui. Salvar, manter seguro, é o significado da palavra salvação. Resgatar de perigo ou de destruição. Então, esse é o significado. Você tendo isso em mente, você pode ter assim, eu sei que a lição que nós temos da nossa revista, ela trabalha num caminho um pouquinho diferente, ela segue por um caminho diferente. Mas esses pontos aqui que entram sobre salvação, é bom ser comentado para que você possa enriquecer a sua aula com ponto de vista que você não vai encontrar dentro da internet, ok? Porque esses pontos não estão na revista, porque não vão comentar mesmo, infelizmente. Então, tirando o significado das palavras, para a gente terminar, nós temos dentro do capítulo 5, 24 de João, um paralelismo. Esse paralelismo eu costumo chamar de paralelismo quiasmo. E então a gente pode anexar eterna com morte e vida com vida. Então aquele que está em Cristo, ele vai ter vida. Ele recebe vida porque ele vai ser salvo. E um bom detalhe, porque você às vezes não vai encontrar no dicionário essa explicação, que a palavra salvação, ela também significa conservação, conservar. Então Deus, quando te salva, ele te conserva, ele te preserva na salvação. Então, e eterna com morte. Então, a pessoa que não estão em Cristo, eles vão adquirir a morte eterna.
Que Deus nos abençoe, que você possa entender e compreender aquilo que nós temos falado, entendendo que nosso objetivo aqui é sempre trabalhar com o ponto tema da lição, o texto áureo, e não mais do que isso, para que você possa ter um comentário bom, pequeno e conciso. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo, uma ótima escola dominical, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.